Ao Viver Melhor de hoje é sobre uma condição que provoca o surgimento de manchas brancas na pele com tamanhos e formatos variáveis. O vitiligo, ele atinge 1% da população mundial e 1 milhão de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Apesar de não ser contagioso, o vitiligo ainda é cercado de estigma. A doença não tem cura, mas os tratamentos amenizam e podem ajudar a interromper a variação da cor da pele e até recuperar a pigmentação. Vamos conversar ao longo do programa com médicos, ouvir pessoas que têm vitiligo, abordar as causas, consequências e desafios, falar sobre a importância de driblar o preconceito que tem impacto direto na condição das pessoas que sofrem com essa doença. A publicitária e modelo Raíssa Severo, 30 anos, foi diagnosticada com vitiligo aos 12. O primeiro sinal apareceu nas mãos. Hoje, as manchas brancas estão espalhadas pelo corpo da jovem. Sofri bullying, e tentei lidar da melhor forma possível com isso, né? Raíssa primeiro enfrentou o processo de negação e tentava esconder o vitiligo. Com o tempo, ele passou a ser exibido com orgulho nos editoriais de moda e nas passarelas. Modelo há 2 anos, a jovem se tornou inspiração para milhares de pessoas. E eu me senti motivada, enfim, né? E comecei a entender que aquele trabalho ali de moda e automaticamente de representatividade era quase que a minha obrigação, porque eu entendia que fazendo aqueles trabalhos eu estava usando a moda como agente de transformação social, sabe? Eu vejo isso, eu vejo esses trabalhos mesmo como uma ferramenta para a gente alcançar mais espaços, trazer mais à luz o que é a vitiligo e outras doenças autoimunes, né? Raíssa optou por não fazer o tratamento para reverter as manchas, mas o caminho para a aceitação e o amor próprio foi trilhado graças à informação, que hoje ela compartilha com os seguidores nas redes sociais. Hoje acolho a condição, para mim é tranquilo, sabe? Talvez a partir do momento que não for, que me incomodar de alguma forma, que eu não achar bonito, eu vou talvez procurar o tratamento. E assim, não, eu quebro esse tabu do mas então em algum momento você não vai mais se achar bonita com a vitiligo? Não sei, gente. Desmistificar a condição, orientar e ajudar quem tem vitiligo também se tornou a missão de Ana Cristina, de 49 anos. A africana, natural de Angola, na África, é negra e as primeiras manchas apareceram em 2013, após um desgaste emocional. 1 ano depois, ela já estava com o corpo quase todo despigmentado. O aparecimento do vitiligo teve vários impactos negativos na minha vida e foi por isso que eu resolvi tornar-me uma digital influencer. Um pouquinho antes de eu conhecer a clínica do vitiligo, eu comecei o processo de aceitação e o acompanhamento psicológico e psicoterapêutico, justamente por causa dos problemas que vivenciava com a estigmatização, o preconceito, o bullying social. E então, quando comecei a me aceitar tal como sou, ou como estava na altura, resolvi ajudar outras pessoas. Porque sei o que é sofrer por se ser diferente, sei o que é passar por situações de preconceito de forma muito específica, muito visível. A engenheira de sistemas que mora em Luanda, na África, é presidente da Associação de Portadores de Vitiligo da Angola. Ela administra páginas nas redes sociais, onde fala sobre autoaceitação e luta contra o preconceito. Compartilha entrevistas, frases motivacionais e testemunhos. Uma das coisas que eu foco muito é a autoaceitação, porque se nós não nos aceitarmos, nenhum tratamento que a gente vai fazer vai surtir efeitos, exatamente por causa da relação que o vitiligo tem com o emocional. Então é muito importante nós passarmos por um processo de aceitação, mas é importante também dizer que a aceitação não é conformismo. Nós aceitamos porque não temos a capacidade de mudar essa condição, mas podemos ir atrás do tratamento. Portanto, costuma dizer-se que ele não tem cura, mas tem tratamento.
Bom, agora para a gente entender melhor o que é as causas, as consequências do vitiligo, eu converso no programa de hoje com a dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, doutora Jaqueline Smijewski, e com a dermatologista especialista em vitiligo, doutora Patrícia Paludo. Sejam muito bem-vindas. Em primeiro lugar, muito obrigada pela participação de vocês. Vou começar com a doutora Patrícia. Doutora, explica para a gente o que é o vitiligo e quais são as causas. A ciência já tem resposta para isso? O vitiligo é uma doença que causa despigmentação da pele e mucosas e também pode levar ao surgimento de pelos ou cabelos brancos. Há um caráter genético envolvido no desenvolvimento do vitiligo e o estresse é o principal fator desencadeante e agravante da doença. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda também. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Quais são os sintomas e os sinais dessa doença? Bom, as manchas costumam ser assintomáticas, né? Alguns pacientes podem referir uma leve coceirinha no início das manchas, mas na grande maioria das vezes as manchas são assintomáticas. Uhum. Doutora Patrícia, a genética tem influência nisso? Quando eu me referi às causas, se a ciência já tem uma resposta cravada, é porque na minha apuração eu observei que não há uma clareza, né, em torno do que pode provocar. A genética, por exemplo, tem alguma ligação? Sim, já há genes comprovados, né, que influenciam o desenvolvimento do vitiligo. Nem sempre o paciente refere um familiar com o vitiligo, mas nós sabemos que há essa condição genética. Há fatores autoimunes também envolvidos na maioria dos casos, que levam ao surgimento das manchas. Em alguns casos mais localizados, há uma teoria neural para explicar o desenvolvimento das manchas. Doutora Jaqueline, os primeiros sinais, né, podem confundir um pouco, porque tem gente que pensa que é pano branco, vai ali investigar, passa o tempo, descobre que é vitiligo, ou então uma outra alergia, enfim, eles podem confundir. E qual a orientação? Sim, muitas vezes o tratamento começa mais tarde, justamente por essa dificuldade no diagnóstico. Às vezes não procura um dermatologista, procura algum outro médico, algum clínico geral que não tem tanta experiência em diagnosticar as manchas, e o paciente acaba usando muitos tratamentos para pano branco, como eles chamam, né, antifúngicos, ou às vezes confundem com outro tipo de mancha, até mesmo alergia, e isso acaba atrasando o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. E, às vezes, até mesmo a aceitação do diagnóstico leva também a confundir com outras coisas ou ter outros diagnósticos antes por não aceitação do diagnóstico de vitiligo. Doutora Patrícia, quais são as consequências desse atraso no diagnóstico? Quanto antes iniciado o tratamento, maior a capacidade de melhorar, maior a capacidade de recuperarmos a cor. Então, iniciar um tratamento precoce é essencial para conseguirmos um bom resultado com os tratamentos. Doutora Jaqueline, existe algum tipo de prevenção para o vitiligo? Como ele é uma doença que tem uma predisposição genética, e uma doença de cunho autoimune, não existe como prevenir. O que a gente pode fazer é orientar o paciente que já tem a mancha a evitar novas lesões, né? Tentar minimizar a chance de aparecerem novas lesões, mas de forma geral não existe nenhum tipo de prevenção. Doutora Patrícia, a senhora como especialista em vitiligo, explica para a gente se existe uma alternância em relação aos ciclos. Eu me refiro ao aparecimento das manchas, né? Porque eu conversei com pessoas que falaram que 1 ano depois da descoberta já estava ali com o corpo quase todo tomado, né? Então, isso depende de paciente para paciente. Como é que funciona? O vitiligo, então, ele é fortemente influenciado pelo estresse. O estresse vai funcionar como um gatilho para desenvolvimento das manchas. Então, em alguns momentos, o vitiligo entra em atividade e as manchas surgem, em alguns momentos, de forma até bastante acelerada. Depois de algum momento, ele pode entrar em um período de estabilidade e, novamente, pode ser ativado e novas manchas surgem. É muito variável de paciente para paciente o comportamento.
Alguns pacientes apresentam um vitiligo mais grave, digamos assim, mais agressivo do que outros. Então, é bastante variável de paciente para paciente e um pouco imprevisível. Né? O que a gente pode controlar são os fatores de estresse, que são os gatilhos para o desenvolvimento das manchas. Doutora Jaqueline, as pessoas que têm vitiligo podem fazer todos os procedimentos estéticos, por exemplo, laser, aplicação de botox. Hoje a gente sabe que a ciência está avançando demais, sobretudo nessa área da estética, né? Ou eles precisam ter cuidados com algumas questões? E quais? Bom, o vitiligo tem uma questão peculiar que a gente chama de fenômeno de Koebner. Toda vez que a gente tem um trauma ou uma injúria na pele, a gente pode ter a formação de uma nova mancha em locais que ainda não tem mancha. Então, dependendo do procedimento estético, não é aconselhável fazer, porque nessa região você pode ter o surgimento de uma nova mancha. Se é uma pessoa que está com o tratamento bem estabilizado, que tem lesões mais singelas assim na pele, a gente até pode conversar com o paciente e colocar o risco e o benefício desse tratamento, lembrando sempre que corre o risco, dependendo do tipo de injúria, de ter uma mancha nova no local. Doutora Patrícia, o vitiligo ele aparece em pessoas de qualquer faixa etária, independentemente da cor da pele, ou a gente pode fazer recortes específicos? O vitiligo pode iniciar em qualquer faixa etária, sendo muito comum o início na infância. Cerca de 25% dos pacientes desenvolvem até os 10 anos de idade e cerca de 50% até os 20 anos de idade. No entanto, pode surgir em qualquer momento. Acomete ambos os sexos, todas as raças, não há uma predileção em relação à raça. Bom, antes da gente partir para o intervalo, eu quero tocar num assunto sensível aqui, que diz respeito ao preconceito e ao estigma. Infelizmente, o vitiligo é cercado ainda de desinformação, né? Muito mito, as pessoas acham que é contagioso. Enfim, isso atrapalha muito o tratamento, né? Porque a gente sabe que são gatilhos que são desenvolvidos ali, a questão psíquica e emocional, ela conta muito. Então, esse paciente deve ter, doutora Jaqueline, um acompanhamento com um terapeuta, uma equipe multidisciplinar. O que a senhora orienta? Sim, com certeza. Eu sempre converso com o paciente a respeito dessa parte também emocional, né? E a gente sempre sugere não só acompanhamento com um terapeuta, mas também que o paciente tenha um momento de lazer, um momento de uma válvula de escape, que ele possa, às vezes, extravasar as emoções, que a gente vê muito que o paciente portador de vitiligo é mais retraído, tem dificuldade, às vezes, de expressar as emoções. Então, ele ter esse momento com ele mesmo, fazendo um trabalho voluntário, ou às vezes uma atividade física, ou uma atividade de lazer, não só a terapia propriamente dita, né? Isso ajuda bastante também no tratamento, que é multidisciplinar. Bom, falando em tratamento, em estratégias, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu peço licença para vocês, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta a conversar, viu? Viver Melhor está de volta e hoje é sobre o vitiligo. Dentre as opções de tratamento para as manchas brancas que aparecem na pele, há as convencionais, baseadas em corticoides, as loções ou fototerapia, que é a exposição ao raio ultravioleta com ou sem o uso de substâncias fotossensibilizantes, e uma nova pomada que já está sendo usada nos Estados Unidos e promete amenizar o vitiligo em até 75%. Confira agora no quadro Avanços. A pesquisa foi publicada num periódico científico americano e acompanhou 674 pacientes acima de 12 anos. Um grupo por 24 semanas e o outro por 52 semanas. Eles aplicaram a pomada em creme ruxolitinib em todas as áreas de vitiligo, no rosto e no corpo, 2 vezes ao dia. Esta medicação demonstrou nos pacientes estudados uma repigmentação de 30% das lesões,
na 24ª semana e de 75% ou mais das lesões a partir da 56ª semana. Os principais efeitos colaterais foram acne, vermelhidão e coceira sobre as áreas de aplicação. Os melhores resultados foram alcançados pelo grupo que usou o creme por 1 ano, mas a pomada funcionou em até 1/3 dos pacientes que fizeram uso contínuo por pelo menos 6 meses. O medicamento já foi aprovado pela FDA, a Anvisa dos Estados Unidos. Em bula, a medicação é aprovada acima dos 12 anos em pacientes com vitiligo segmentar, ou seja, o paciente que tem apenas uma área do corpo acometida. Porém, isso não significa que os pacientes que têm outras formas da doença não vão se beneficiar da medicação. Bom, e agora para a gente falar mais sobre prevenção e tratamento, eu volto a conversar com as minhas convidadas de hoje, as dermatologistas Jaqueline Smijewski e Patrícia Paludo. Começar com a doutora Patrícia, nós acompanhamos agora na reportagem essa pomada que apresentou índices bem satisfatórios, né? 75% aí de reversão do vitiligo, já está sendo usada nos Estados Unidos. Aqui não tem previsão ainda, né, doutora? Mas traz aí uma esperança, uma expectativa para as pessoas que têm a doença. Então, o ruxolitinib foi aprovado recentemente pelo FDA, é a primeira medicação aprovada em bula para o tratamento do vitiligo. Há diversos tratamentos sendo usados há muito tempo, com eficácia comprovada, há evidências científicas de resultado. No entanto, esses medicamentos mais antigos não estão na bula como prescritos para o vitiligo. O ruxolitinib, então, passa a ser uma droga aprovada. No entanto, é uma medicação nova, houve um resultado, né, funcionou para o tratamento do vitiligo, o que não indica que seja melhor do que os tratamentos já existentes. É um medicamento ainda com um alto custo e não disponível no Brasil. Então é importante perceber que, apesar de ser uma novidade, apesar de ser uma nova possibilidade para o tratamento, não significa que é superior aos tratamentos já empregados no vitiligo. Novos estudos precisam ser realizados para comparar a eficácia desse medicamento em relação aos já utilizados no tratamento. Então, a gente já tem muita coisa boa sendo usada, inclusive aqui no Brasil também, né, doutora Patrícia? O que a senhora destaca? Sempre que nós temos um paciente com vitiligo, nós precisamos avaliar qual a necessidade dele. Nós conseguimos hoje, com os tratamentos, estabilizar a progressão das manchas e conseguir uma resposta bastante significativa em termos de pigmentação. Então, apesar de algumas pessoas, às vezes, não acreditarem, né, no tratamento do vitiligo, os resultados podem ser maravilhosos com tratamentos muito simples e de baixo custo. O sol é, por exemplo, um tratamento que é de graça e que traz resultados excelentes de pigmentação e até de estabilização das manchas de vitiligo. Doutora Jaqueline, quero ouvir a senhora agora também, porque nós já temos, então, tratamentos que apresentam uma eficácia aqui no país. Temos aquela com laser também, eu falei lá na abertura, essa estratégia que também é utilizada, dependendo da situação, né? O que a senhora destaca quando a gente fala, assim, de evolução, de avanços? A ciência já está trazendo muita coisa bacana aí que pode ajudar e dar mais qualidade de vida aos pacientes, né? Eu acho que em termos de avanço, de novidade, né, o que a doutora Patrícia acabou de citar é o que tem de mais novo aí, que, apesar de não ter chegado ainda no Brasil. E a gente tem os tratamentos mais antigos, que são também eficazes, já consagrados no tratamento, né, os corticoides tópicos, os imunomoduladores tópicos, os inibidores da calcineurina. Temos também as câmaras de luz, né, que ajudam também para aquele paciente que às vezes tem uma mancha pequena em algum local de difícil acesso, assim, de difícil exposição, que não quer ficar no sol, também é uma alternativa. Então, também tem os imunomoduladores via oral, que apesar de às vezes ter um pouco mais de efeito colateral do que os de uso tópico, dependendo do grau de extensão da mancha, também pode ser uma possibilidade. Então, a gente tem até uma gama importante aí de tratamentos e também o transplante de melanócitos, que a doutora Patrícia é pioneira nisso aqui, né? Ela pode falar bastante para a gente sobre isso também.
Por favor, então vou passar a palavra agora para a nossa especialista, a doutora Patrícia. Conta para a gente esse novo método, como é que funciona. Quando nós avaliamos um paciente, então nós sempre vamos avaliar qual a capacidade de melhora que as manchas apresentam. E quando o paciente tem capacidade de melhorar com os tratamentos convencionais, né, que são os tratamentos clínicos com medicamentos tópicos, fototerapia, sol, nós utilizamos essa modalidade. No entanto, para manchas que não apresentam capacidade de melhora com os tratamentos clínicos, o transplante de melanócitos passa a ser uma opção. Nesse tratamento, nós retiramos células de pigmento de uma área com cor e transplantamos para as manchas de vitiligo. Assim, nós conseguimos repigmentar essas manchas mais resistentes. O método que nós utilizamos é um método que usa fragmentos muito pequenos de pele, então os locais repigmentam normalmente e fica imperceptível que houve qualquer procedimento nessa área. Doutora Jaqueline, a pessoa que tem vitiligo, ela tem que ter uma atenção maior com a saúde ou é só uma doença de pele ali que não vai afetar outras condições? Bom, o vitiligo, ele é uma doença que não tem nenhuma repercussão clínica para o paciente, né? Ele é uma doença exclusiva da pele, apesar de que ele tem esse cunho autoimune e pode estar associado com outras doenças autoimunes, como problemas de tireoide, hepatites e, em alguns casos, até associação com diabetes. Então, quando a gente faz o diagnóstico desse paciente com vitiligo, a gente exclui essas outras doenças autoimunes e depois, ao longo do tratamento, a gente não precisa ficar fazendo investigações, já que se trata de uma doença simples e puramente da pele. Uhum. Então, o paciente não precisa ter essa preocupação de ter algum prejuízo da sua saúde, porque não tem interferência. Doutora Patrícia, agora há pouco a senhora falou do sol, né? Eu li e ouvi muito, né, a avaliação de senso comum, de que as pessoas com vitiligo não podem pegar sol, ou devem evitar o sol. Então a senhora traz aqui esse assunto desmistificando a questão, né? Mas eu acho que tudo vai de acordo com o tempo da exposição ao sol, né? Explica pra gente. Exatamente isso. Então, é uma crença popular, né, e até parece fazer um sentido, né, que quem tem vitiligo não deve expor ao sol, mas o sol é um dos principais tratamentos e a base para tratamentos como fototerapia portátil, fototerapia em cabine, laser. A base desses tratamentos é o sol, é o mesmo tipo de radiação que nós temos no sol. Uhum. Então, as manchas de vitiligo, elas são mais sensíveis ao sol, pode haver queimadura se a exposição for prolongada. No entanto, o sol ele faz uma imunossupressão na pele, estimula a multiplicação das células de pigmento e até a síntese de melanina, que é a cor da pele. Então, é excelente como tratamento. A questão toda é nós sabermos dosar o tempo de exposição a fim de evitar uma queimadura. Bom, agora para a gente finalizar o programa, eu quero uma reflexão de vocês sobre esse assunto, para a gente deixar aqui uma mensagem para os pacientes, para as famílias, para a sociedade também, porque essas pessoas podem, né, doutoras, eu acredito que levar uma vida absolutamente normal, com acompanhamento médico, é claro, tendo um cuidado maior, mas é uma doença que não é contagiosa. Eu acho que o preconceito e o estigma, né, hoje estão entre os maiores obstáculos para a gente avançar, né? Mas agora eu quero ouvir as senhoras antes da gente finalizar. Vou começar com a doutora Jaqueline, por favor. Bom, assim como tudo na dermatologia, né, as condições dermatológicas são muito visíveis aos outros, né, aos olhos de quem nos vê. Então, como sempre falo para os meus pacientes, a gente tem que tratar aquilo que nos incomoda, especificamente falando. Então, como o vitiligo é um problema que não tem uma repercussão clínica, não interfere na saúde do paciente, apesar de ter esse estigma todo social, esse preconceito, tem muitas pessoas que lidam bem com isso e optam por não tratar. Então, eu penso que a gente deve tratar quando nos incomoda. Se o paciente lida bem com isso, eu acho que ele deve ser muito bem orientado, saber que se ele desejar fazer o tratamento, existe um tratamento disponível, mas que não é uma obrigação tratar, né? É uma escolha. E eu acho que se a gente está bem com a nossa escolha, é isso que importa.
Perfeito. Doutora Patrícia, suas considerações finais agora, por gentileza. Eu concordo com a doutora Jaqueline, acho que o tratamento é sempre uma opção, não uma obrigação. A questão da aceitação é importante, né? Porque o próprio sofrimento em relação às manchas acaba sendo um fator de estresse que pode, inclusive, agravar o vitiligo. E as pessoas devem realmente tentar, dentro do possível, manter uma vida normal, né? Porque o vitiligo não é limitante. Claro, sempre com os cuidados necessários, né? A fim de evitar queimaduras, fazendo uma proteção adequada. Mas tentar não deixar o vitiligo impedir de levar uma vida o mais normal possível. É claro que às vezes a aceitação é um processo, e se você não está pronto hoje, pode ser que amanhã você estará, e não deixe de buscar ajuda para conseguir passar por esse processo da melhor forma possível. Perfeito, muito obrigada, feito o alerta aí, eu agradeço demais a participação de vocês. Mais uma vez, obrigada pela troca, pela disponibilidade de participar conosco aqui, viu? Até a próxima. Tchau, tchau, doutoras. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais um Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.